Bom dia. Quando vocês forem na igreja, manda mensagem. Débora, Eliana, Eliane, Agna, Iris, Isabela. Bom dia, Ivelone. Bom dia, Pastor Bom Jânio. dia. Bom Bom dia, dia. Isabela, Ivone, Josilene, Keline, Liliane. Bom dia, Luci, Lucimara. Bom dia, Magna. Magna do meu discipulado. Bom dia, meninas. Bom dia, Bom dia, Marilene. Eneida. Bom dia. Bom dia, Marcinha Sandoval. Marcinha, minha amiga. Maria Ferreira, Mariana Laís, Maristela, Mônica, Monique. Bom dia, irmã Nilva. Bom dia, Priscila Soares, Rejane, Renata, Sandra, Célis, Simone e Pastora Verônica. Bom dia, Pastora Verônica. Bom dia abençoado para nós. Amém. Amém, pastora. Meninas, hoje a pastora Leia não vai vir. Ela tem prova hoje, uma prova muito importante, e o final de semana foi bem cheio de reuniões. Então, nessa manhã, ela vai estar lá concentrada para fazer a prova, e aí depois nós vamos orar também para que Deus ilumine os pensamentos da pastora, que o conteúdo que ela estiver estudando, porque ela vai estudar até 8 horas, e 8 horas ela vai para a faculdade fazer prova. E aí que Deus possa abençoá-la, que o conteúdo que ela estudar agora possa fixar na mente dela, e que Deus possa honrá-la, que ela possa tirar uma excelente nota, né, meninas? Então vamos começar? Fecha seus olhos aí para a gente orar. Senhor, nessa manhã nós queremos te agradecer, te louvar. Obrigada por essa oportunidade linda, Senhor, de estarmos aqui na tua presença, nesse dia ainda que está bem friozinho, que ainda nem clareou e nós estamos aqui. Obrigada, Senhor, porque te buscar é um privilégio do nosso coração, é um privilégio da nossa vida, Pai. Ter a tua presença, sentir o teu Espírito Santo, aprender, Senhor, com aquilo que o Senhor deixou para nós na Bíblia. Senhor, que privilégio, que alegria. Te pedimos nessa manhã, Senhor, fala conosco através dessa devocional. Queremos também, Senhor, te pedir que o Senhor possa abençoar a vida dos nossos bispos, Bispo JB, Bispa Disse, os pastores, Senhor, representado por cada uma dessas mulheres que estão aqui. Senhor, nós queremos trazer à nossa memória, Pai, esses pastores, pastora Leia, que tem dado a vida, Senhor, por nós enquanto igreja, pelos seus membros, que nessa manhã o Senhor possa visitá-los cada um, trazendo renovo, trazendo sabedoria, trazendo provisão, Senhor, na vida de cada um deles, na igreja de cada um deles. Também quero te pedir, Senhor, por aquelas pastoras que fazem parte, Senhor, desse grupo de devocional, que o Senhor também possa trazer, Pai, paz, sabedoria, inteligência, renovo na fé, Senhor. Que eles, Senhor, nunca se cansem, Pai, desse ministério, desse dar a vida pelas suas ovelhas aqui nessa terra, Pai, e que no coração deles eles estejam certos de que a recompensa, ela é certa, ela é verdadeira, ela é real e ela vem do Senhor. É o que eu te peço, Senhor, nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. E você que não é da nossa igreja, Comunidade das Nações, mas que participa das igrejas pelo mundo aí, sempre lembre de orar pelo seu pastor, sempre lembre de cobrir a vida dele de oração. O tema de hoje é compromisso que gera a vida. E eles têm um compromisso que eles têm colocado toda a vida deles e a vida de toda a família deles no altar. É uma vida de sacrifício. Então, sempre lembre de orar e cobrir a vida dos seus pastores em oração. Então, o tema de hoje, compromisso que gera a vida, e o texto é Isaías 58. Isaías 58.
Isaías 58, aqui a bispa disse, traz para a gente ler ele todo, e aqui no início cita apenas o versículo 11. Apenas o versículo 11. Então, nós vamos começar lendo Isaías 58 por completo. Tá bom? Marcinha, a senhora já está com a Bíblia aí aberta? Pode Tô ler? sim, posso. Então, lê para a gente Isaías 58. Marcinha, peraí, só um pouquinho, que aí eu já vou definir agora. Tem alguém que está com o livro e que quer fazer, ó, Camila Sobral. Bom dia, Camila Sobral. A Camila eu não conhecia. Seja bem-vinda, Camila. Ô, Pri, a Camila levantou a mãozinha para ler, tá? E eu vou escrever aqui que a Pri vai ler amanhã para a gente. Eu não posso perder essas fichas de leitura de quem se pronuncia. Pri, já escrevi aqui que amanhã é aniversário da Lê e que a Pri vai fazer a leitura. Então, a Marcinha vai fazer a leitura de Isaías por completo e depois a Camila faz a leitura. Obrigada, Marcinha. Bom dia, meninas. Bom Eu vou dia. ler na versão a mensagem. Suas orações não passam do teto. Grite, grite a plenos pulmões. Não se contenha, que seja um grito como de trombeta. Diga ao meu povo que está errado com a vida deles. Confronte a família de Jacó com seus pecados. Eles estão sempre muito ocupados com a adoração e têm prazer de estudar tudo sobre mim. Na aparência, são uma nação de pessoas da vida reta. Obedece à lei, honra a Deus. Eles me perguntam, qual a coisa certa a fazer? E gosto de me ter ao seu lado. Mas eles também se queixam, porque jejuamos e não nos favorece? Porque os humilhamos e nem percebes? Bem, aqui está a razão. A razão principal dos seus dias de jejum é o lucro. Vocês oprimem seus empregados. Vocês jejuam, mas ao mesmo tempo discutem e brigam. Vocês jejuam, mas acabam se enfrentando aos socos. O tipo de jejum que fazem não fará que as suas orações passem do teto. Acho que esse tipo de dia de jejum que eu espero, um dia especial para demonstração de humildade, um dia para pôr a máscara da piedade e desfilar solenemente em roupa preta por aí? Vocês chamam isso de jejum? Separar um dia para que eu, o Eterno, tenha prazer? Esse tipo de jejum que eu quero ver quebre as correntes da injustiça, acabe com a exploração do trabalho, liberte os presos, cancele as dívidas. O que eu espero que faça é reparta comida com os famintos, convide os desabrigados para casa, coloque roupa nos maltrapilhos que tremem de frio, esteja disponível para sua família. Faça isso e as luzes se acenderão e a sua vida será mudada na hora. Sua justiça irá pavimentar seu caminho. O Eterno de glória vai garantir a sua passagem. Então, quando vocês orarem, o Eterno responderá. Vocês clamarão por ajuda e eu direi, aqui estou. Se vocês eliminarem a justiça, pararem de culpar as vítimas, cessarem de fazer fofoca sobre os pecados dos outros, forem generosos com os famintos e começarem a se dedicar aos oprimidos, marginalizados, sua vida começará a brilhar na escuridão. Sua vida sombria será banhada na luz do sol. E sempre mostrarei a vocês o melhor caminho. Durarei a vocês vida plena, até no lugar vazio, músculo firme, ossos fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, uma fonte viva que nunca seca. Vocês usarão o entulho do passado para construir de novo. Reconstruir sobre os antigos alicerces da sua vida.
vocês serão conhecidos como aqueles que reparem qualquer coisa, restauram ruínas antigos, reconstroem e renovam e tornam a comunidade habitável outra vez. Se vocês tomarem cuidado com o que fazem no sábado e não usarem meio-dia sagrado para cuidar dos interesses pessoais, se tratarem o sábado como um dia de alegria, o dia do Santo Eterno como uma celebração, honrarem, recusando-se a fazer os negócios de sempre e ganhar dinheiro, é correr aqui e ali. Então estarão livres para ter prazer no eterno. Eu farei levantar voo e voar alto acima de todo, e eu os farei festejar a herança do seu antepassado Jacó, e o Eterno quem diz. Obrigada, Marcinha. Essa é a versão da Bíblia, a mensagem. Muitas meninas mandam mensagem querendo saber qual Bíblia comprar. Então, essa que a Marcinha leu é a versão da Bíblia, a mensagem, tá? É uma linguagem bem de fácil entendimento, né? Eu gosto bastante. Obrigada, Marcinha. Bom dia, Camila. Então, vamos ler, Camila? Bom dia. O Senhor te guiará constantemente. Não, é isso aqui, não? É esse mesmo, É esse, né? Camila. Pode ler o Perdido. versículo 11. O Senhor te guiará constantemente, satisfará os teus desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os teus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. O compromisso de uma mãe com os seus filhos vai além do físico. Ela se sacrifica para dar vida e proteção. Assim como uma ave que cobre seus filhotes com as asas durante uma tempestade, Deus nos convida para nos comprometermos com aquilo que realmente vale a pena, assim como Ele se compromete conosco. O amor verdadeiro exige sacrifício, cicatrizes e dedicação, tanto nas grandes quanto nas pequenas coisas. Da mesma forma que a mãe não hesita em se colocar na frente de um perigo para salvar os seus filhos, somos chamados para dar a vida por aqueles projetos, sonhos e pessoas que Deus colocou nas nossas mãos. Se o nosso amor não gera esforço, sacrifício e às vezes dor, ele não é pleno. Deus nos ensina que o verdadeiro compromisso envolve dar mais do que receber. Jesus, movido por profunda compaixão, operou milagres e essa mesma compaixão deve mover a nossa vida, principalmente em tempos de dificuldade. É hora de olharmos ao redor e identificarmos o que precisa da nossa atenção e dedicação. Existe algum projeto, relacionamento ou pessoa que você precisa investir mais? Não se trata apenas de grandes gestos, mas de pequenas atitudes que demonstram amor e cuidado. O compromisso com a compaixão e com o cuidado refletem a imagem de Deus em nós, desafiando-nos a sermos fontes de vida para aqueles ao nosso redor. Acredite, Deus supre todas as suas necessidades quando você decide se comprometer e agir com fé. Obrigada, Camila. Muito obrigada. Meninas, então hoje o tema é compromisso que gera vida. E aí ele traz na verdade, a bispa diz que escreve, né? Ela traz aqui pra gente a analogia com a mãe. Quem é mãe aqui? Se você é mãe, escreve aí no chat. Sou mãe e você é mãe de quem? Escreve aí o nome dos seus filhos, ó. Eu sou mãe. Sou mãe de quem? Do Arthur, que tem 17 anos hoje. Da Letícia, que tem 12. E da Cecília, que tem 10. Escreve aí no chat, você é mãe de quem? Cecília. Pronto, escrevi. Arthur, do Pedro,
A maioria que eu acho que é mãe, né? Ô, gente, e como ser mãe é viver uma vida de sacrifício? Quais os sacrifícios hoje que você faz, vive por você ser mãe? Ai, Neida, hoje eu sou mãe e por eu ser mãe, eu sacrifico isso, aquilo. Quais os sacrifícios que você tem feito hoje pela sua maternidade? Camila Sobral é mãe da Luísa e da Esté. No primeiro parágrafo, diz assim, ó, o compromisso de uma mãe vai além do físico. Primeiro que a gente já começa sacrificando o nosso corpo, né? Quem aqui, antes de engravidar, tinha um corpo e depois que engravidou, o corpo é outro? Exemplo, Eneida, antes eu pesava 60 quilos. Depois que eu tive os meus filhos, estou na casa dos 70, dos 75 e nunca mais consegui voltar para o meu peso de antes. Então a gente começa já sacrificando o nosso corpo. E aí no primeiro parágrafo a bispa traz aqui, ó, ela se sacrifica para dar vida e proteção aos nossos filhos. E sabe, o amor de mãe, ele é tão lindo que ele é comparado com o amor de Deus. Sabe aquela passagem que fala assim, ó, pode a mãe esquecer o filho que amamenta? Quem amamentou aqui sabe que o peito vai ficando cheio, vai empedrando, vai doendo e começa a vazar, né? E a Bíblia traz assim, pode a mãe esquecer o filho que amamenta? É muito difícil, mas todavia, se a mãe esquecer o filho que amamenta, eu jamais te esquecerei. Deixa eu pegar aqui essa versão da Bíblia, a mensagem, eu anotei aqui. Está em Isaías 49, versículo 15. Será que uma mãe se esqueceria do bebê que mama? Deixaria de sentir carinho pelo filho que deu à luz? Mas mesmo assim, que houvesse alguma mãe que esquecesse, eu nunca esqueceria de você. Então, primeiro ponto, se você passa hoje e vive por um contexto que você não tem acesso à sua mãe, ou que você já não tem mais a sua mãe, entenda que, além do amor de mãe, tem um amor muito grande, que é o amor de Deus por nós. Deus jamais vai nos esquecer. E aí, se você está vivendo hoje uma situação que você pensa aí, Eneida, acho que Deus ele me esqueceu. Não é possível. Será que Deus não está vendo o que eu estou vivendo? Eu quero dizer para você, Isaías 49, versículo 15, que Deus jamais está te esquecendo. E Ele jamais vai te esquecer. Então, começa aqui falando sobre a mãe. Ser mãe é viver uma vida de sacrifício. Aí a bispa traz o exemplo de uma ave que cobre os seus filhos durante uma tempestade e que o amor verdadeiro, ele exige 3 coisas. Se você está com o seu livro aí, marca essa frase aí, são as 2 últimas frases do primeiro parágrafo. E se você está sem o livro, escreve aí no seu caderninho. Você tem um caderninho de devocional, onde você escreve aqui? Ou um caderno que você comprou mesmo? Esse daqui eu ganhei da Keila, lá da Lili. A Lili faz esses caderninhos lindos. Anota aí. Amor verdadeiro, ele exige 3 coisas: sacrifício, cicatriz e dedicação. E como a Bíblia cita o amor de mãe como um amor verdadeiro, e você que é mãe como eu, a gente reconhece isso. Nós vivemos uma vida de sacrifício, de cicatriz e de dedicação. Quantas foram as vezes que você também precisava de roupa e que você deixou de comprar roupa para você para comprar roupa para os seus filhos? Quantas vezes você olhou ali na panela, viu a quantidade de carne e pensou, não, essa quantidade de carne aqui, se eu comer, vai diminuir aqui para eles. Não, então eu vou fritar aqui 2 ovos, vou cozinhar 2 ovos aqui e vou deixar a carne para eles. Quantas são as vezes que nós sacrificamos, deixamos de fazer algo para nós, para se dedicar aos nossos filhos? E quantas são as cicatrizes
que nós temos por viver esse amor sacrificial. Sabe, eu estou viúva há 3 anos e meio. Meu marido, ele faleceu em 21 de setembro de 2021. Ele faleceu de Covid. E muitas pessoas me perguntam, e você não vai casar de novo? E você não namora? Não tem problema, arruma um namoradinho lá fora, mas aí você não precisa trazer para sua casa, porque você tem 3 filhos. E as pessoas sempre questionam, né? Eneida, vai fazer 4 anos que o Rafael faleceu, e aí? Bora casar, bora namorar, bora isso, bora aquilo. E sabe, eu entendo que esse tempo que eu estou vivendo, e se você está separada, divorciada, e que você também ficou com os seus filhos após essa separação, você vai me entender. Esse tempo que os nossos filhos estão pequenos, eu entendo. E aí, quando as pessoas me perguntam, eu falo assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse momento, a minha prioridade não é casar de novo. Nesse momento, a minha prioridade é cuidar dos meus 3 filhos. As meninas ainda estão pequenas, então a minha prioridade hoje é cuidar dos meus filhos. E se você, eu até quero te dar um conselho, você que às vezes separou recentemente, está divorciada recentemente, deu tempo para você cuidar dos seus filhos, sabe? A separação e o divórcio, ela é como um luto. As crianças sofrem. Então, às vezes, muitas mulheres saem de um casamento e logo em seguida já busca, já está com uma outra pessoa. Isso não é errado, não é que isso é errado, mas quando você se separa, que você tem filhos, esse processo de separação é como uma dor do luto, que você tem que parar naquele momento e olhar para os seus filhos, cuidar do coraçãozinho deles. E um novo relacionamento, se for da vontade de Deus, ele vai chegar. Mas entenda que, por tempos e estações, nós temos que sacrificar por algo, que é a pergunta do 3º parágrafo. Olha o que a bispa traz. É hora de olharmos ao redor e identificar o que precisa da nossa atenção e dedicação hoje. O que precisa da sua atenção e da sua dedicação? Hoje, o que mais precisa da minha atenção e da minha dedicação são os meus filhos e principalmente também os meus pais. Meu pai está com 76, minha mãe está com 73, então eles precisam muito da minha atenção, da minha dedicação, de estar junto com eles. Então, hoje, olha ao seu redor. Quem ou qual o projeto, qual o relacionamento, qual a pessoa que precisa da sua atenção e da sua dedicação? E aí a pergunta vem: existe algum projeto, algum relacionamento ou alguma pessoa que você precisa investir mais? Às vezes é um projeto, às vezes é um tempo que Deus te levou para uma faculdade, às vezes é o seu casamento, que está precisando de você dedicar tempo ali a ele. Às vezes é a sua saúde. O que hoje você olha e pensa nessa pessoa, nesse relacionamento, nesse projeto, eu preciso dedicar atenção. Não se trata apenas, e aí a bispa logo em seguida traz uma resposta para essa pergunta. Não se trata apenas de grandes gestos, mas de pequenas atitudes que vão demonstrar amor e cuidado. Então, pensando nesse relacionamento, pensando nessa pessoa, pensando nesse projeto, qual a atitude que você hoje vai colocar nesse contexto? Eneida, são os meus filhos, tenho trabalhado tanto e quase não tenho conseguido dar atenção para eles. Se comprometa, que às vezes quando você chegar do seu trabalho, você vai parar ali e brincar com eles 30 minutos. Sabe, nós temos muitas das vezes valorizado grandes coisas e esquecemos de pequenos detalhes, de estarmos ali 100% presente com os nossos filhos, com o seu marido, no seu trabalho. Então, o chamado é: o que precisa da nossa atenção e dedicação hoje?
E o que você precisa investir mais? São as duas perguntas. E um resumo, se eu pudesse resumir em duas palavras, esse texto de hoje seria amor sacrificial. As pessoas hoje, elas não querem viver uma vida de sacrifício. Elas não querem. E eu falo uma coisa para você: ser mãe, ser filha de Deus, estar na presença de Deus, estar em uma igreja, servir em um ministério, estar casada, é viver uma vida de sacrifício. Tanto que lá em Efésios fala assim, aquela parte de conselhos, eu acho que é Efésios 5, se alguém buscar aí na internet, que fala sobre o direcionamento para maridos e esposas, e ele fala assim: marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e esteja disposto a morrer por ela. E mulheres, respeitem os seus maridos. Meninas, não existe um relacionamento frutífero sem que não tenha um amor sacrificial envolvido ali. Eneida, mas é muito difícil. Eu já vivo uma vida de sacrifício pelos meus filhos, pelo meu casamento, ok. E se você é mãe como eu e que às vezes se cobra demais e está nesse contexto de se sacrificar, entenda uma coisa, que os nossos filhos, eles não são crianças. Eles só estão crianças. E eles estão vendo tudo aquilo que você tem feito por eles. E eu acredito tanto que em breve nós teremos uma colheita tão linda, tão abundante na vida dos nossos filhos. Você que se separou e que depois que você se separou, você viu que o seu marido, ele criou uma alienação parental. Ele, assim, ele quase não vê as crianças, ele quase não busca, ele quase não tem colocado tempo de qualidade para as crianças e que muitas das vezes você fica triste, fica chateada. Eu quero dar uma palavra para você. Permaneça fazendo a sua parte. Permaneça o final de semana que era para ele buscar e que ele não veio, não entristeça o seu coração, porque os seus filhos estão vendo tudo, eles estão sentindo tudo, e o amor que eles precisam nesse momento, que às vezes seria o amor de pai, que o pai não está ali dedicando, que você possa dedicar esse amor e que você, com todas as suas forças, possa fazer de tudo para amenizar essa falta que nessa separação tem feito no coração dos seus filhos. Ontem, no culto Kids, teve um momento de oração, e aí uma criança, eu vi ela bem emotiva, e aí eu fui orar com ela, eu falei, o que hoje está entristecendo o seu coração? E ela disse, tia, a saudade do meu pai. Eu estou com muita saudade do meu pai. Eu imagino que seja uma criança que às vezes os pais se separaram e que não tem o pai ali. E eu falei, nós vamos orar, porque o Espírito Santo, ele é o nosso consolador e ele vai consolar o seu coraçãozinho nessa manhã e nós vamos orar pelo seu papai, para que aonde ele estiver, ele sinta o amor de Deus. E se você está nesse contexto de uma separação e que o seu ex-marido não tem dedicado tempo, ore por ele, reúna os seus filhos para orar, mas não amaldiçoa ele para os seus filhos, sabe por quê? Porque o pai, para os filhos, ele é tudo. E às vezes nós, como mãe, com sentido de revolta, de vingança, a gente quer tirar isso do coraçãozinho dos nossos filhos, mas não faça isso. Proteja o coração dos seus filhos e ao invés de falar mal, criticar, apontar o dedo e dizer, olha aí, ó, seu pai nem te ama mais, não vem pegar mais você, não vem te buscar, muito pelo contrário, você vai orar e você vai abençoar a vida dele. Talvez eu esteja falando aqui, não são para todas, né? Mas eu imagino que para algumas de vocês isso vai fazer sentido. Vamos orar nessa manhã? Luci escreveu aqui que decidiu ser mãe em tempo integral. Que lindo, Luci. Há uma recompensa do Senhor. E a Verônica escreveu: a ausência de um pai gera muitos frutos ruins. Sim.
Eu não estou lembrada a porcentagem, mas é uma porcentagem muito alta dos homens que estão presos em uma cadeia. Foi feita a pesquisa e existe uma porcentagem muito alta de que uma média de 70% a 80% daqueles homens que estão presos na cadeia é porque não tiveram a presença do pai na vida deles. Então, se você está separada, não prive os seus filhos de ter acesso ao pai, independente dos erros e das falhas. Sabe por quê? O pai, ele faz muita falta. Meus filhos estão 3 anos e meio sem o pai. E eu digo uma coisa para vocês, tem dia que o meu filho, o Arthur, a Auri colocou 92%, tem dia que o meu filho, o Arthur, eu vejo o coração dele, é uma tristeza no rosto dele, abatido, de saudade do pai. E se você se separou e os seus filhos têm o pai, não priva. Eneida, o pai, se eu falar para você como é que ele é independente, ele é pai. Ele é pai. E o maior erro que eu e você, como mãe, e que você, na condição de mulher separada, divorciada, que os seus filhos ficam com você, o maior erro que você vai cometer é tirar o acesso dos seus filhos ao pai. Se presta, se não presta, o maior erro. Sabe por quê? Porque um dia eles vão te cobrar. É até os 7 anos que o pai define a femininidade e a masculinidade de uma criança. Ale, pode ir. Camila, vou orar e aí já já você fala, tá? Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra de hoje. Obrigada, Senhor, porque nós entendemos que o amor exige um sacrifício. E quantas são as vezes, Senhor, que naquele momento que nós estamos nos sacrificando, Senhor, pelos nossos filhos, pela nossa casa, pela nossa família, que às vezes nós entristecemos o nosso coração e de pensar assim, nossa, será que esse sacrifício nunca vai ter fim? Será que eu não vou ter uma recompensa por isso? Será que ninguém está vendo? Senhor, nessa manhã coloca no nosso coração a certeza de que amar exige sacrifício e que às vezes as pessoas, o externo, não estão nos vendo, mas o Senhor está nos vendo. O olhar do Senhor está para cada uma de nós nessa manhã, que tem vivido uma vida de sacrifício, de dedicação pela sua família, pelo trabalho e até mesmo pela igreja. Senhor, nós cremos nessa recompensa. Nós cremos e nós entendemos que o amor maior, que foi o do Senhor por cada um de nós, ele exigiu um sacrifício. Obrigada, Senhor, porque naquela cruz o Senhor se sacrificou por mim e pelas minhas irmãs. Nós que ainda, Senhor, estávamos no mundo, Pai, muitas das vezes vivendo pecado, envolvidas, Senhor, e nem sequer queríamos estar na Tua presença, mas esse amor nos envolveu, esse amor nos alcançou. Obrigada, Pai, porque nós aprendemos com o Senhor o que é um amor sacrificial. Nessa manhã, Pai, nós queremos voltar a nossa atenção para aquelas pessoas, para aqueles relacionamentos e projetos, Senhor, que precisa do nosso esforço, da nossa energia, da nossa dedicação. E eu quero te pedir, Senhor, uma força sobrenatural sobre nós, para colocarmos energia nessa pessoa, nessa situação que precisa do nosso amor. Pai, tira toda a barreira, Senhor. Tira todo o vitimismo, Pai, dos nossos corações. Tira todo, Senhor, egocentrismo, que muitas das vezes é a barreira que nos impede de dar o nosso amor. E que nós possamos aprender do Senhor a dar amor àqueles que não merecem. A tua palavra diz que benefício tem amar aqueles que nos amam, mas o verdadeiro amor está em dedicar àqueles que muitas das vezes nos maltratam, nos desprezam, aquele Senhor que nós tínhamos uma pedra para dar, mas nessa manhã nós decidimos, no lugar dessa pedra, dar amor àquelas pessoas que precisam. É o que eu te peço, Senhor, nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Vamos tirar foto? E aí, Camila, você pode falar. Aliás, Camila, pode ir falando enquanto a gente organiza para a fotinha? Bom dia, menina. Bom dia, Camila. Bom dia, querida.
Eu queria falar bem Bom rapidinho, dia. no sentido do que você estava falando Tá sobre... baixinho, eu não estou te escutando. Deixa eu aumentar meu volume aqui. Talvez seja o meu... Ela tá bem longe. Eu estou perto do computador, mas, enfim. Desculpa. Bom dia, meninas. No sentido do que você estava falando sobre as mães de filhos com pais separados, né? Eu trabalho com mulheres, eu sou advogada e eu atuo muito em direito de família. E às vezes eu vejo algumas mulheres que, pelo ressentimento, sabe, impedem que seus filhos compartilhem, né, de momentos com os pais. E eu sempre falo, gente, isso é uma oportunidade da gente, tanto para os nossos filhos, mas também para esses pais, porque nós precisamos incentivar que os homens tenham responsabilidade, né? E também que a sobrecarga que nós vivemos, que é real, né? As mulheres, elas vivem sobrecarregadas pelas responsabilidades que a gente tem, que esses homens participem de forma que diminua, né, Sim, a nossa responsabilidade. Então, achei muito importante o que você falou, e era só nesse sentido a minha complementação. Acho que a gente precisa permitir, muito correto nós orarmos, né, pelos pais dos nossos filhos, mas também permitir que eles assumam a responsabilidade de serem pais. é verdade, Camila, é verdade. Obrigada, Camila. Bom Obrigada. dia. Vamos lá, gente. Bom dia. Vai, Maricotinha. Vamos lá. Aqui já foi uma. Vou tirar a outra só para garantir. Vamos lá. A próxima. 1, 2, 3. Foi, meninas. Bom dia. Obrigada, Mari. Obrigada, meninas. Já pensa aí a pessoa, o relacionamento, o projeto que você vai se dedicar hoje, tá bom? Uma excelente semana para vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã. Igualmente, Eneida. Um beijo.